Olá, primeiro ano, tudo bem? Não esqueceram de história não, né? Voltamos aqui nós de novo, estarmos aí pertinho, né? Esse meu primeiro ano, seja o A ou o B, são aí pessoas que eu tenho um carinho muito grande, né? Principalmente porque a gente já está um bom tempo juntos, né? Ficamos um tempinho afastado, mas agora a escola, não é, adotou uma forma da gente poder dar continuidade ao nosso curso. Isso é muito bom e eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês, tá? Obrigada também pelo carinho de todos, né? Vocês são extremamente especiais, tá? Mas dando continuidade àquele processo que nós estávamos no curso de História, nós tínhamos chegado lá até Atenas e Esparta, nós tínhamos conversado sobre a Grécia, nós tínhamos falado do quanto é importante, não é, essa história dos gregos. Mas tão importante quanto a história dos gregos, né, é o período clássico, tá? É o período em que está se vivendo uma reorganização, né, dos povos nesse espaço na Europa, né? Então, o período clássico ele está compreendido entre os séculos 6, não é, e 4 antes de Cristo. Lembrem-se que antes de Cristo nós contamos de trás para frente, né? Então, quanto mais próximo do século 1 depois de Cristo, não é, nós temos aí uma proximidade maior com o período que nós conhecemos hoje, que nós já estamos no século 21, então depois de Cristo você passa a contar a partir do 1. Mas o período que nós consideramos o clássico é justamente antes da cristandade, beleza? Tudo bem? Tá tranquilo até aí? Jóia! Então nesse caso é um período que vai dividir aí a Grécia em momentos. Nesse caso, nós temos a Grécia antiga e os outros períodos seria o período pré-homérico, que são nos séculos 10 e 12 a.C., homérico, que é 12 e 8 a.C., e o arcaico, que é um pouquinho mais próximo de nós. Tudo bem? Ok? Então, nesse caso, é um período em que nós temos, não é, Atenas no seu auge, uma organização democrática, não é? Mas uma democracia que não é aquela que nós conhecemos, é uma democracia diferente, não é? Lembrem que Atenas é dividida principalmente, não é, em estamentos, lembram disso, né? Ok. Então, nesse período clássico, o que é importante nós ressaltarmos? As guerras, tá? Tanto as guerras médicas como a Guerra do Peloponeso. São dois momentos bastante importantes para nós. Mas esse período, juntando essas guerras, vai ser considerado o período das hegemonias. Prof, como que isso funciona, né? Atenas e Esparta disputando o poder dentro desse espaço que é a Península Itálica. Combinado? Tudo bem até aí? Ok. Então, esses conflitos, né, dividido entre guerras médicas e guerra do Peloponeso, é extremamente importante. Vamos pensar um pouquinho. Guerras médicas é a primeira, né, vai ocorrer entre 490, né, e depois em 470 a.C. O que acontece aqui? Os gregos saem vencedores, né? A civilização grega vai viver o seu apogeu. Quem é o principal Estado grego a ser pensado aqui nas guerras médicas? Atenas, tudo bem? A Guerra do Peloponeso, ela vai ter uma duração aí um pouquinho maior, ela vai durar aí 27 anos, tem início em 431 a.C. e principalmente vai marcar o quê? O declínio da civilização grega. Mas o que é importante? Esse conflito é um conflito interno entre Atenas e Esparta. Lembra que nós comentamos que na Grécia, né, o fato dela estar dividida em cidades-estado conferia principalmente a essas cidades-estado, né, em períodos de guerra, que elas se ajudassem.
Em períodos de paz, cada uma, não é, tinha a sua orientação política, econômica, né, e social. Agora, em períodos de guerra, como foi o período das guerras médicas, eles se ajudavam, se auxiliavam. Agora, a Guerra do Peloponeso, não. A Guerra do Peloponeso é justamente uma luta interna entre Esparta e Atenas, tá? Na qual, principalmente, não é, nós vamos destacar a Liga de Delos, tá? Que vai ser criada para proteger os gregos dos persas. Então, o que acontece com essa Liga de Delos? Vai praticamente se desmanchar, né? Até porque Atenas e Esparta agora vão lutar entre si. Tudo bem? Dessa forma, Esparta então cria a Liga do Peloponeso, ou seja, ele quer trazer essa ideia, né, de superioridade na Grécia através do pensamento da sociedade, da estrutura espartana. Esse regime político, né, com Esparta ganhando, ele passa de democrático para autoritário, porque agora não é mais Atenas quem está comandando, agora são os espartanos, né? E mais tarde os espartanos vão aí sofrer com a invasão dos macedônicos, tá? Tudo bem? Então quer dizer que, prof, esse período aí dentro da Europa, né, na Península Itálica, é bastante complexa porque sofre sucessivas invasões, não é? E eles estão sempre disputando o território entre si. Pensando um pouquinho nesse espaço, não tem como a gente dissociar Grécia de Roma. Mas, prof, a história de Roma também está acontecendo ao mesmo tempo em que a história da Grécia está acontecendo, as lutas dentro da Grécia estão acontecendo, a Guerra do Peloponeso, etc. Sim, a história ela é concomitante, ou seja, nesse momento que nós estamos conversando aqui, outras situações estão se desenrolando em outros países no mundo, né? Desde a guerra da Síria, esse processo todo aí da Covid, não é? Na Itália, que está tentando se recuperar. Então, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E não foi diferente naquele período, né? Antes de Cristo. Só que a história de Roma é um carinho que eu tenho pela história de Roma, porque é algo que traz para a nossa história europeia, não é, várias características do que nós temos hoje, né? Nosso calendário, todo o pensamento dessa sociedade hoje que nós temos vem junto com a história de Roma. Só que a história de Roma, ela tem 3 divisões, né? A gente vai pensar em Roma em 3 momentos. Que momentos são esses? A monarquia, que vai de 753 a 509 a.C., o republicano, que vai de 507 a 27 a.C., e o período que é o império, que é de 27 a.C., 476 d.C. Prof, então quer dizer que Jesus é do período do Império Romano? Sim, tá? É do período do Império Romano. Então, esse período monárquico e republicano que nós vamos ver hoje, vai ser toda uma preparação do que será o Império posteriormente, que já adentra a nossa era aqui, o século que nós estamos vivendo, tá? Esse período que nós estamos vivendo aqui na nossa sociedade, tá bom? Então, nesse sentido, nós vamos ver hoje até o período republicano. Ok, mas como que começa a história de Roma? Esse período da história de Roma, que é o período monárquico, é o primeiro momento, né? É um pensar, né? Em uma estrutura, começa especificamente com uma lenda que eu acho que todos vocês devem lembrar, que é a história, a lenda, né, do Rômulo e Remo, que teriam sido criados por uma loba, né? E Rômulo e Remo ficam adultos, né? E fundam a cidade de Roma, né? Esse espaço, que será a futura cidade romana, né, vai agregar todas aquelas pessoas que são praticamente desagregadas do seu lugar de origem, por exemplo, né? Principalmente aí Rômulo, que acaba, né, se livrando do seu irmão, mas né, ele é o primeiro rei de Roma, é ele quem estabelece esse início
do que vai ser a história romana mais para frente, tá? É lógico que nesse início você não vai ter aquela grandiosidade que nós vamos entender aí dos romanos, tanto que é literalmente o início, né? Mas ganha muita força quando nós vamos ter mais para frente reis etruscos dentro desse espaço que é Roma. Esses reis que vêm, conquistam esse espaço, não é, estabelecem a sua hegemonia na Península Itálica. Então, nesse caso, esse período da monarquia românica vai principalmente adquirir o aspecto de cidade. Gente, são aqueles aquedutos maravilhosos, né, trazendo água através da declividade do terreno, e onde não tinha declividade, eles promoviam essa declividade. Então, são muitas obras públicas, né, desenvolvidas por esses reis, principalmente os etruscos. Templos, drenar pântanos, né, sistema de esgoto. Então, ganha um aspecto de grandiosidade justo nesse período da monarquia. Nessa época, como a sociedade era organizada? Nós temos os patrícios, ou seja, os nobres, nós temos os plebeus, que envolve principalmente aqui os comerciantes, pastores e tudo mais. E nós vamos ter os clientes e os escravos. Então, o que move essa sociedade? O que faz com que essa sociedade cresça e se desenvolva? Principalmente aqui, ó, que não serão poucos os plebeus endividados e que acabam se tornando escravos em função de dívidas. Gente, escravo, você só dá o que ele come, você não divide nada com ele, né? Você não investe nele, tá? Então, nesse sentido, quem não tinha nenhum direito civil são principalmente os escravos, ok? O último rei etrusco, né, de uma lista bastante grande, vai ser Tarquínio, e ele vai ser deposto em 509 a.C., né, principalmente por ter descontentado os patrícios. Aí você vai perguntar assim, mas prof, e o resto do povo? Quem é que comandava esse período da monarquia? Esse período da monarquia era comandado justamente pelos patrícios, eram eles que comandavam, eram aqueles anciãos, né? Aqueles membros mais antigos que tinham principalmente o respeito da sociedade. Então, esses reis geralmente ficavam submetidos a esse conselho dos patrícios, ok? Com o Tarquínio, né, nós temos o final do período monárquico e temos o início do período republicano. Como assim, prof? Para vocês terem uma ideia, não é que termina uma coisa e começa a outra. Havia uma necessidade de mudança, né? De crescimento, de desenvolvimento. Então, o período monárquico não correspondia mais à grandiosidade que havia se tornado a monarquia romana, né? Havia uma vontade, né, um desejo de aumentar território. E qual seria o caminho a ser tomado? República, ou seja, coisa pública. Então, durante essa passagem, né, da monarquia, principalmente aí para a república, quem é que tinha o poder? Eram os patrícios, tá? E eles controlavam praticamente tudo. Eles vão concentrar aí o poder religioso, político, a justiça, não é? E os plebeus restava uma participação política pequena, ok? À medida que Roma cresce, ela se torna cada vez mais poderosa, né? Só que, o que acontece? Será que patrícios e plebeus vão continuar tendo aí condições, né, e convivendo tudo muito tranquilamente? Não totalmente. A gente sabe que os plebeus vão se sentir aí, como que nós poderíamos dizer, espoliados, né, nesse sentido.
Então, quando a gente pensa principalmente, né, nessa nova organização com a República, nós estamos falando de uma parcela dessa sociedade romana, que são os plebeus, e estão buscando principalmente uma representatividade nessa nova organização romana, que é a República, né? Então, os plebeus vão conquistar várias situações como, por exemplo, igualdade religiosa, né? Direito de exercer funções sacerdotais. Isso é extremamente importante, tá? Lembrando que dentro dos plebeus estão ali os artesãos, comerciantes, tá? Não se fala em burguês agora, pelo amor de Deus. Ainda não, tá? Burguês é só depois do feudalismo, aqui ainda não. Então, e os escravos, né, que não tinham poder de decisão nenhuma, tá? Mas esses plebeus vão aí buscar, principalmente comerciantes, não é? Vão buscar o seu espaço dentro da República. Como é que fica essa organização da República Romana? Cônsules, que praticamente aí são os chefes da República, lembram daqueles patrícios? Alguns ainda permanecem aqui. O Senado, a maior parte deles são os patrícios, tá? Eles são responsáveis pelas leis e decisões, né, acerca da política interna e externa. As magistraturas, que são as funções executivas e judiciária, também pelos patrícios. A Assembleia Popular, mas prof, é aqui que vão entrar os plebeus? Sim, só que ainda tem participação de quem? Dos patrícios, tá? E o Conselho da Plebe, não é? Que eram somente os plebeus, tá? Aí eram eles quem organizavam e faziam os plebiscitos, né? Aquilo que o povo precisava, aquilo que o povo almejava, que o povo buscava. Nesse sentido, se restar alguma dúvida sobre esse período até a República Romana, né? A gente pode tirar as dúvidas posteriormente naquela nossa aula lá do MIT, combinado? Então, para a próxima aula, nós vamos pensar aí a expansão das fronteiras romanas, a instabilidade política desse período, né, dentro da República, e vamos entrar no Império Romano 27 a.C. e até 476 d.C. Combinado? Bye, primeiro ano, até a próxima!